Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Deixamos aí na nossa tela o site onde você pode acompanhar a nossa programação no www.tvcomunitariatudojunto.rio. O telefone e o e-mail para você interagir com a gente. Hoje nós vamos debater a situação da Rádio MEC. Notícias recentes dão conta de que o governo gostaria de provavelmente extinguir a rádio, mas não está ainda, as notícias ainda não são conclusivas. E para debater um pouco a importância do rádio, e em particular da Rádio MEC, nós convidamos o professor João Batista de Abreu, que é professor titular do Instituto de Arte e Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Comunitária. Prazer, muito. Uma saudação aí à nossa jornalista, amiga Carmen Pereira, que sugeriu a presença do professor aqui na nossa programação. Eu entrevistei a Carmen recentemente, devido à eleição lá do Sindicato dos Jornalistas que nós estamos participando. Professor, como é que o senhor podia nos brindar aí para nossos telespectadores essa história da Rádio MEC? Como é que ela surgiu? E um cronograma aí para dar uma ideia da importância dessa rádio. Bom, bom dia, Moisés, é um prazer estar aqui, agradeço o convite. Eu queria começar dizendo o seguinte: muita gente diz erradamente que a primeira rádio a surgir no Brasil foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, PRAA, fundada pelo antropólogo Edgar Roquette Pinto e por Henrique Moritz, dois cientistas, né? Mas não, a primeira rádio surgir no Brasil foi a Rádio Clube de Pernambuco, em Recife, né? Que foi criada em 1919. E por que há essa indução ao erro? É porque a Rádio Clube de Pernambuco, ela não transmitia de forma intermitente, contínua. Ela transmitia um dia, parava 2, 3, voltava ao ar, parava de novo, voltava. Então, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, hoje Rádio MEC, né, a partir de 1936, ela é a primeira rádio contínua, né, e que existe até hoje, desde 1923. Então, se vão o quê? 96 anos. Né? Esse é o grande mérito da rádio, com uma proposta voltada para a difusão da educação e da cultura. Tá? Agora, professor, o senhor mesmo falou que a Rádio Clube do Recife foi a rádio primeira instalada, mas ela não fazia uma programação contínua. E o senhor aí nos bastidores nos contou que a rádio naquele início do século XX era uma rádio que não tinha essa dimensão que nós conhecemos de rádio. Quando a gente fala rádio, o nosso telespectador vai imaginar o que ele conhece de hoje, tal. Como é que era? Era uma coisa mais meio informal, meio uma coisa de amigos? Esse nome sociedade tem a ver com isso? Era uma ação entre amigos, né? E a maioria das pessoas vinha da elite brasileira, da elite de Pernambuco, da elite do Rio, depois da elite de São Paulo, de Minas, do Rio Grande do Sul, enfim. Eram as pessoas que tinham recursos, né, para ter um rádio, né, um rádio de galena que você ouvia ainda como se fosse um equivalente ao que a gente tem hoje como headphone, né? E transmitia palestras, né? Os discos eram emprestados pelos ouvintes, que eram ao mesmo tempo ouvintes e produtores, e ao final da audição, geralmente música erudita, né, se dizia assim: acabamos de ouvir a Quinta Sinfonia de Beethoven, uma gentileza do professor Roquette Pinto, por exemplo. Né? Por isso que muitas rádios têm o nome de rádio clube, né? Outras radiodifusoras, ações entre amigos. E assim foi na primeira década toda, né? O rádio só começou a se popularizar verdadeiramente a partir de 1932, com a regulamentação da propaganda no rádio pelo Getúlio Vargas. Agora, ainda nesse período anterior, isso era uma novidade tecnológica no início dos anos 1919, né, que é o caso de... Com certeza, quer dizer, você já tinha estudos no Brasil, nos Estados Unidos, em alguns países da Europa. Por exemplo, a gente tem uma pessoa muito importante no Brasil, né, que é o padre gaúcho Landel de Moura, né? O padre Landel de Moura transferiu-se para São Paulo. Em 1896 ele fez a primeira experiência de rádio.
né? Só que ele não teve recursos, né? O Santos Dumont teve recurso, foi financiado pelos cafeicultores, né, de São Paulo, e pôde ir a Paris e fazer vários experimentos até que o 14 bis finalmente tivesse sucesso. O Lander de Moura tentou ir para Nova York, chegou a ir para Nova York, mas não teve financiamento suficiente para vencer. O próprio Marconi, que é uma pessoa, claro, muito importante, mas na realidade é preciso lembrar que o Marconi era um pesquisador, mas só se tornou o nome que é hoje, o reconhecimento, porque ele comprou a patente. Né? Fundou uma indústria e comprou a patente. Aí você tem uma série de pesquisas, né, de cientistas, a maioria anônima, que desenvolvem, por exemplo, a questão do microfone, a questão das transmissões. Isso, a Marinha tem uma importância muito grande, porque, por exemplo, o Titanic, né, o acidente do Titanic só não teve a extensão ainda maior, e olha que né, morreram milhares de pessoas, porque havia rádio. Não havia rádio, mas havia uma briga entre dois grupos. Então o primeiro navio que socorreu foi várias horas depois, né? Até que em 1920, né, você tem a primeira rádio nos Estados Unidos, na Pensilvânia, né, em Filadélfia, tá? E repara, 1923, portanto, apenas 3 anos depois, você já tem o rádio no Brasil. Então, a gente estava extremamente antenado com essas pesquisas, com essa evolução da radiofonia. Eu queria levantar mais um aspecto geral, para depois a gente continuar na Rádio MEC. Eu estava lendo ali no arquivo histórico da FGV, pela internet, e eles estavam dizendo que, logo depois da Primeira Guerra, rádio era proibido, né? Porque era uma questão estratégica, e que o surgimento da rádio Roquete Pinto teve até, entre aspas, uma certa atitude inteligente lá do Roquete Pinto, que no dia que ele montou lá o troço dentro da universidade, né, ele colocou o ministro da aviação da época como, sei lá, um cargo importante, porque ele é que diria que a rádio estaria fora de... Essa história procede? Não, nem tanto. Primeiro a gente precisa corrigir uma confusão que acontece muito, que o Roquete Pinto não fundou inicialmente a Rádio Roquete Pinto, ele fundou a Rádio MEC. Né? A Rádio Roquete Pinto é uma rádio que foi fundada mais tarde, que hoje pertence ao governo do Estado, está no ar. Né? A outra coisa é o seguinte, nessa época, nos anos 30, havia apenas um ministério, que era o Ministério da Aviação, portanto, Ministério dos Transportes e das Comunicações. Entendeu? Porque entendia-se que rádio era comunicação, né? Assim como transporte. Né? As duas coisas estavam muito de um ponto para o outro. Por isso é que faz sentido que o ministro tenha responsabilidade, porque na prática, do ponto de vista legal, ele tinha sim responsabilidade. Né? Da mesma maneira que a gente tem uma tradição, como eu disse, de a Marinha estar à frente desses estudos, não apenas durante o período da ditadura militar, mas mesmo antes, né? Porque por conta de navegação, de estratégia de navegação. Agora, você quer ver uma coisa curiosa, como estratégia, porque ao longo de todo esse período, as comunicações são consideradas uma atividade estratégica. Ela só perde esse poder a partir do neoliberalismo, né? A partir do final dos anos 70. Até então, era a área estratégica. Durante a Segunda Guerra Mundial, os rádiojornais, as sínteses noticiosas, não podiam noticiar a previsão do tempo. Por quê? Porque se noticiasse a previsão do tempo, digamos, céu limpo, né, isso facilitaria o ataque da aviação inimiga, da aviação alemã. Agora, professor, então, 19 surge a Rádio Clube do Recife. Pernambuco. Em 23 surge a Rádio Sociedade do Rio. E esse processo de doação para transformação, que acabou se transformando na Rádio MEC, o senhor falou que a importância da carta, né, de doação, qual foi essa importância histórica aí dessa carta? Vamos pensar o seguinte, primeiro a gente tem várias outras rádios surgindo, né, ao longo da década de 20 e depois dos anos 30. A Rádio Record de São Paulo, uma rádio muito importante, a Rádio Philips, enfim, várias outras rádios que vão surgindo, né, no eixo, primeiramente no eixo Rio São Paulo, mas depois se espalhando por todo o Brasil, tá? A Rádio Globo, em 1935, a Rádio Jornal do Brasil também. E em 1936, o Roquete Pinto percebeu que ele não tinha mais
estrutura financeira, né, fôlego financeiro, para continuar bancando aquilo. Custa caro, né, e cada vez custava mais caro. Aquele clubinho de intelectuais. Tinha crescido, não era mais um clube de intelectuais. Né? É um meio de comunicação estratégico, né, utilizado politicamente, né, pela Alemanha, utilizado pela União Soviética, pela Inglaterra. A BBC é criada na década de 30, e ele não tinha mais, né, estofo para isso. Né? Então ele resolve ceder a rádio ao governo federal. Mas ele e seus assessores, os advogados, fazem um documento que é considerado hoje pelos juristas um documento jurídico perfeito, porque inviabiliza a transferência da rádio para Brasília, por exemplo, como se tentou na fundação de Brasília pelo governo Juscelino, inviabiliza a venda da rádio para grupos privados. Ele só não previu, né, o fim da amplitude modulada. Aí também já era demais, né? Então, esse documento é a parte executiva, né, jurídica, de doação para o governo. E a partir daí o Ministério da Educação e Cultura toma conta. Qual a importância histórica da manutenção desses objetivos educativos, né, e culturais da Rádio MEC? Embora a rádio tenha o nome de MEC, Ministério da Educação e Cultura, durante muito tempo a rádio esteve vinculada ao gabinete civil da presidência. Não foi durante, eu diria, até uma parte considerável, eu não tenho aqui de cabeça o período, tá? Por essa questão, porque se considerava estratégico. Né? Então, agora, o neoliberalismo diz que não é estratégia, mas os neoliberais tomam conta muito de comunicação e gostam muito, né? Sim, mas é que o mundo é outro. Eu lembro o seguinte, nos anos 70 você tem um movimento muito grande na Europa Ocidental de abertura dos canais de rádio e televisão para grupos privados. Né? Um dos líderes desse movimento, curiosamente, né, era o Silvio Berlusconi. Tá? Junto com grupos progressistas, né? Os dois ficaram no mesmo lado pela abertura. Por quê? Porque até então, na Europa Ocidental, rádio era era exclusiva, era um monopólio do Estado. Entendeu? Como é que se financiava a BBC, por exemplo? Até hoje, com pagamento periódico, trimestral, dos contribuintes que tinham aparelho de rádio em casa. Né? Aí você começa a ter um movimento de abertura. Né? Por exemplo, tem uma história muito interessante, que é de uma rádio holandesa. Né? Acho que os ouvintes devem saber que na Europa o mar nacional vai até 12 milhas apenas. Né? Só que a gente tem um mar de 200 milhas, né? Na América do Sul, em alguns países outros. Mas na Europa não, até porque, né, é difícil, os países são muito menores. Então um barco aportou, né, no mar a 13 quilômetros, a 13 milhas, e começou a emitir, né, para o continente. Para o continente, basicamente para a Holanda. Né? A Holanda, vale lembrar, 1/3 dela é roubada ao mar, né? É aterro. Né? Não tem montanha ali. Em menos de um mês a rádio se tornou líder de audiência. Entendeu? Uma rádio forânea, né? Quer dizer, de fora. De fora. Mas transmitida em holandês. Entendeu? Outras rádios começaram a transmitir Beatles, por exemplo. Né? Quer dizer, começaram a tratar de músicas populares. Da mesma maneira que também nos anos 30, né, e nos anos 40, aquela ideia do rádio erudito, né, ficou restrita a poucas emissoras, entre elas a Rádio MEC, e você começou a tratar de músicas populares. Né? Começou a ter Orlando Silva, começou a ter Luiz Gonzaga, começou a ter uma série de outros. Mas esse papel que foram popularizados, isso é muito importante. Tem uma história que eu acho muito boa de contar. Então conta pra gente aí. O Luiz Gonzaga, por exemplo, pernambucano, lá de Exu, né, ele veio para o Rio e ele só realmente conseguiu amplificar, né, a sua imagem, amplificar a sua fama, o seu conceito, quando a Rádio Nacional começou a executar suas músicas. Né, inclusive na sua terra natal, lá em Pernambuco.
Então, a Rádio Nacional é um fenômeno de identidade nacional. É verdade. Né? E é uma coisa fundamental num país das nossas dimensões, né? E com o nível de desigualdade social que a gente tem, o rádio é o primeiro veículo a falar para o analfabeto. Né? Antes as pessoas no interior, né, elas tinham, como é que elas tinham a informação? Elas tinham informação através do farmacêutico, através do padre, né, do cordel, né? Do cordel, mas no cordel você tem que ler. Né? E o analfabeto? Ou daqueles cantadores, dos cantadores, dos repentistas que iam para as feiras, né? E ali usavam o linguajar e tal, e transmitir. Então, a unidade nacional tem muito a ver com as rádios, no caso, as rádios... Com a difusão. E a Rádio Nacional em particular e tal. Exatamente. Agora, e o que você poderia dizer da importância dos artistas, dos intelectuais que passaram pela Rádio MEC especificamente? A Rádio MEC, ela nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60 também, passaram por ali vários grandes poetas, escritores, atores, atrizes, compositores. Então, por exemplo, Manuel Bandeira, né, Carlos Drummond de Andrade, Paulo Mendes Campos, né, escreviam para a Rádio MEC. Né, tinham crônicas na Rádio MEC. Né, crônicas muitas vezes lidas por Fernanda Montenegro, Paulo Tran, né, compositores como Radamés Inátali, Guerra Peixe. Toda essa gente passou pela Rádio MEC. E eu citaria também uma grande historiadora brasileira, fundadora do curso de pós-graduação em História da UF, que é a professora Maria Ieda Linhares, né, que era diretora da Rádio MEC no momento do golpe militar de 64. Agora, professor, como é que o senhor analisa esse possível desaparecimento? Qual é a lacuna que isso vai representar com todos esses destaques que o senhor já fez aqui na entrevista? Eu acho que há duas coisas, pelo menos, a considerar. Não é que só haja duas, mas há pelo menos duas coisas a considerar. Um é o aspecto técnico, a outra é o aspecto político, né? Político-cultural. O aspecto técnico é o seguinte: já está previsto há algum tempo o desaparecimento das transmissões em amplitude modulada. Tá? AM, né? AM, né? Você tem AM, tem FM, mas o AM está por uma série de aspectos técnicos, como, por exemplo, transmissores analógicos, né? O AM não pega em celular, e hoje o caminho do rádio é o celular. Então, isso já estava previsto há vários anos. Tá? Isso já começou por Goiás, inclusive. Então, esse fim do AM não tem nada de novo nem de surpreendente. Tá? O que tem... Mas a Rádio MEC era FM também. Então, AM e FM com programações distintas até hoje. O que pode acontecer é que, em vez de se conceder uma frequência à Rádio MEC, hoje AM, para que ela continue transmitindo a mesma programação popular, mas não popularesca, sim, né, de bom nível, tá? Em FM, né, o que se suspeita, embora ainda não tenha havido uma confirmação, é que ela simplesmente desapareça e fique apenas o FM. Mas a programação do AM e a programação do FM são completamente diferentes, com públicos-alvo distintos. Enquanto a programação do AM, da Rádio MEC AM, é popular, a programação do FM é predominantemente de música erudita. Não é só erudita, mas predominante de música erudita. Então, você simplesmente dizer que acabou o AM, mas tem o FM, é falácia. Né? Então, eu diria o seguinte: se eu tivesse que criar uma metáfora aqui, eu diria o seguinte: olha, a Rádio MEC, ela está operando, ela está no CTI, né, sobrevivendo com aparelhos. Tá? Pode ser que ela ressuscite, né? Pode ser que ela ganhe uma nova frequência em FM. Né? Pode ser até que ela venha a operar apenas como web rádio. Né? Deixe com um servidor com uma potência maior. Não adianta pendurar 7 emissoras de rádio num só servidor, sem grande potência, como faz a EBC hoje, tá? Porque vai travar. Né? Como tem acontecido, o senhor me citou. Então. Sai do ar com frequência. A AM quase todo dia sai do ar de manhã, justamente no momento de maior audiência da Rádio Nacional de Brasília.
Porque aí os técnicos, por orientação política, obviamente, o técnico não faz nada sozinho, né, diminuem o acesso da MEC aqui do Rio. Né? Então é preciso que haja uma nova frequência. Tá? Agora, para um governo que não tem nenhuma política cultural, né, que levanta até e pode acabar com a Ancine, né, quer dizer, o tipo de atrocidade que vem acontecendo nos últimos 6 meses é tão grande que é possível mesmo que eles desliguem os aparelhos e a Rádio MEC morra. Então, e aí nós teremos o Bolsonaro como o coveiro da Rádio MEC. Então, do ponto de vista da comunicação pública, porque a Constituição, né, define a integração comunicação privada, comunicação pública e a comunicação estatal, né, um equilíbrio, como está lá no capítulo 5. Como é que o senhor vê esse ensaio aí, já que as informações aí não estão totalmente precisas, como é que o senhor analisaria isso? Qual é o problema aí? Eu faço parte do grupo de pesquisadores que acha que nós nunca tivemos comunicação pública no Brasil. Sim. Porque há uma diferença muito grande entre comunicação estatal, né, e comunicação pública. O melhor exemplo que nós temos de comunicação pública é o da BBC. Né, no Reino Unido. Mas, de certa forma, a TV Brasil, ela tinha, eu sei, eu queria o comentário seu, tem um conselho, né? Uhum. Até o cara que é de São Paulo, que falou contra a elite branca e tal, mesmo sendo lá no Partido Conservador, ele pertencia a esse, a ABI, participava e tal. Isso não caracteriza em si uma comunicação, uma TV pública, né, no caso. Moisés, o governo Temer extinguiu o conselho. Não, eu sei, eu estou falando anteriormente. O governo Temer não respeitou o mandato do presidente da BBC e demitiu o presidente. Foi, exatamente. Esse é o maior exemplo, né, de que nós não temos comunicação pública no Brasil. Né? Na BBC, jamais o presidente da BBC seria demitido por qualquer governo, fosse conservador. Inclusive teve aquele caso das denúncias sexuais que teve todo um processo para o cara poder sair. Sim, não era uma coisa assim de mandar o cara embora. Uma canetada. Não era uma canetada. Né? Eles têm mandato, assim como nós também temos. A questão está na tradição de respeito à política cultural do país. Nós não temos essa tradição. Nunca tivemos. Nenhum período nós tivemos. Né? E uma atitude firme também dos tribunais, né, superiores, no caso de justiça. Sim, e mas tal, os né? tribunais não. Os últimos segue o poder aí, quando está meio mais ou menos, aí vamos seguir. Porque nós não temos essa tradição. Né? A BBC, eu acho que é interessante dizer que na Guerra das Malvinas, né, que envolveu soldados ingleses em 1982, a BBC manteve a neutralidade. Né? Qual o exemplo que você conhece na América Latina? Qual o exemplo que você conhece nas Américas? Isso, 11 de setembro, toda a comunicação dos Estados Unidos se submeteu ao Pentágono, né? Exatamente. Agora, professor, a gente vai concluindo aqui. Eu queria que o senhor falasse, então, do aspecto dos técnicos, dos profissionais. Né? A gente acabou de ter a eleição lá do sindicato, você também participa lá da BI, etc., como é que isso vai mexer, se é que tem alguma influência e tal, no mercado de trabalho ou no desestímulo a esse mercado e tal? Como é que o senhor poderia falar sobre isso? Não apenas os técnicos, mas também os profissionais, os radialistas, os jornalistas. Jornalista, eu estou falando todos. É difícil fazer alguma previsão, mas só para a gente pensar. Né? A gente tem o funcionário, o servidor público contratado, né? A gente tem o servidor terceirizado e a gente tem o profissional que é a pessoa jurídica. Esse profissional, pessoa jurídica, é o primeiro a sair. O custo dele de saída é zero. Né? O terceirizado também pode sair. Né? Uma ideia de cortar custos. Agora, se na hipótese dessa rádio realmente desaparecer, sair do ar, o que vai acontecer com esses profissionais que foram concursados, que estão lá até a aposentadoria, eu não sei. Né? Sinceramente, eu não sei nem se a EBC sabe. Talvez quem saiba seja o general Luiz Ramos, que acabou de assumir o Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes, ou alguém desse tipo. Agora, eu imagino uma situação de angústia
que essas pessoas estejam vivendo. E são pessoas profissionais de qualidade, a grande maioria, gente séria, responsável, que vai simplesmente aumentar os índices de desemprego num país que já tem, né, um contingente significativo de desempregados. O senhor acredita que o Sindicato dos Jornalistas do Rio está fazendo, hoje nós estamos gravando aqui na quarta-feira, né, dia 24 de julho, esse programa, estão fazendo uma manifestação. Então, o senhor acha que alguma pressão popular ou para marcar um desacordo a essa política de destruição, seja da comunicação, que nunca foi pública, como o senhor aqui falou, mas pelo menos do aspecto do mercado de trabalho, etc., pode gerar alguma... É importante fazer isso? O que o senhor acha? Eu acho que toda manifestação é bem-vinda, né? Agora, é preciso que ela repercuta nos meios de comunicação, né? Nos meios de comunicação hegemônicos. E o que a gente tem visto é que os meios de comunicação hegemônicos, privados, todos eles, não tratam muito bem, né, as emissoras públicas, as emissoras estatais. Então, é possível que isso não ganhe Folha, né? A Folha de São Paulo chegou a fazer um balanço alguns anos atrás, no governo Dilma, dizendo que, ou no início do governo Temer, sei lá, de que viria fechar porque gasta muito dinheiro, etc. Pois e olha que é a Folha de São Paulo. E eles compram da BBC, né? E acho que vale lembrar, para quem é mais antigo, principalmente em São Paulo, o antigo dono da Folha de São Paulo, Otávio Frias, explorava a rodoviária de São Paulo. Tinha um jornal, mas o grande recurso dele era ganhando dinheiro com a rodoviária antiga de São Paulo. Quando o Maluf construiu a rodoviária do Tietê, ele teve que aí sim se dedicar à Folha de São Paulo. Professor, muito obrigado aí pela sua presença aqui. Nós conversamos com o João Batista de Abreu, professor titular aposentado, vai se aposentar, mas continua na ativa aí, ministrando curso de jornalismo, de rádio, etc., que trocou uma ideia aqui, contou umas histórias muito interessantes sobre a Rádio MEC, porque existe todo um movimento aí no sentido de, provavelmente, o desaparecimento dessa rádio importante. Professor, muito obrigado aqui pela sua presença. Convocaremos o senhor mais algumas vezes, certo? Para poder explicar aqui e participar na nossa programação aqui da TV Comunitária. Obrigado. Eu queria agradecer a você a paciência e a audiência aqui de mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6. Deixo aí o site www.tvcomunitaria.rio, que você pode assistir a nossa programação quando não estiver na sua casa. E o telefone e o e-mail para você interagir com a gente. Até um próximo Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6.